Boa aula aí para vocês. Valeu, um abraço. Obrigado. Abraço, Marcelo. Bom, pessoal, então boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Jefferson, professor de Biologia, um dos professores de Biologia do campus São Gonçalo do Amarante. E na aula de hoje, eu selecionei algumas questões referentes a dois temas importantes da biologia. E aí nós vamos discutir um pouco sobre esses aspectos, né, relacionados à genética e à evolução biológica. Eu selecionei algumas questões que elas são um pouco mais diretas, mas eu acho que o mais importante é a gente poder utilizar essas questões como uma ferramenta para a gente revisar, rever e, dependendo das dúvidas de vocês, até aprofundar alguns conceitos, algumas aplicações. Então, vou projetar aqui para vocês. Bom, então, as questões que nós vamos estar discutindo hoje são questões de genética e evolução. Conforme me apresentei, eu coloco aí o e-mail, né, meus e-mails, tanto o e-mail institucional quanto o e-mail acadêmico, para aqueles que tiverem algum tipo de dúvida, que necessitarem de algum esclarecimento adicional, vocês podem fazer isso recorrendo aos e-mails, né? Alguns de vocês não são alunos das turmas que eu estou atualmente ministrando aula, e aí a gente não tem esses encontros semanais, de forma que vocês podem fazer uso dessa estratégia para poder esclarecer algum ponto que, porventura, pode não ter ficado tão bem abordado, ou que necessita de um esclarecimento adicional. Então, vamos lá. A primeira questão, ela foi selecionada da prova do Enem de 2015. Então, observem aí o enunciado. Eu vou fazer a leitura do enunciado e analisar alternativa a alternativa. Depois eu vou fazer uma espécie de uma revisão com base em alguns aspectos, em alguns conteúdos, em alguns conceitos que essas alternativas apresentam. Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Observem que esse trecho dessa matéria traz uma situação pouco comum, né, que é o microquimerismo. Então, em situações muito especiais, né, com uma frequência relativamente baixa, esse fenômeno pode acontecer. E aí esse exemplo, ele coloca em xeque alguns conceitos, alguns conhecimentos biológicos que por décadas já eram consolidados. Então, o princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de quê? Então, vamos lá para a alternativa A. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Então, nas aulas introdutórias de genética, a gente discute muito dois conceitos basilares, que é o conceito de fenótipo e o conceito de genótipo. Então, o fenótipo, ele diz respeito às características do indivíduo. Cor da pele, cor do olho, estatura, predisposição a ter um determinado tipo de doença. E esse fenótipo, ele é fruto da ação dos nossos genes, que eu vou chamar de genótipo. Né? Então, observe que o enunciado ele não está abordando exatamente esse aspecto. Então, essa alternativa é uma alternativa incorreta. Letra B. A dominância genética
determina a expressão de alguns genes. Nós vamos ver numa questão mais adiante, né, que existem alguns padrões de herança, ou seja, mecanismos que explicam como algumas características genéticas são manifestadas em todos os seres vivos. Um deles é a dominância. Então, lembre-se que o enunciado não está falando de expressão de característica. Ele não está falando de expressão de um fenótipo, mas sim ele está falando de um quimerismo, que é uma mistura entre, no mesmo indivíduo, a gente pode encontrar células com material genético diferente. Então, portanto, não está abordando ainda mecanismo de herança. A letra B também é uma alternativa errada. A letra C, as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. A gente vai discutir também o conceito de mutação genética, é um conceito que também ele foi apropriado nesse contexto de pandemia por muitos de nós, né? A gente, quando ouve falar das temidas variantes do SARS-CoV-2, ou as variantes do novo coronavírus, a gente sempre ouve os cientistas falarem de mutações genéticas, né? Então, essas mutações nada mais são do que processos que levam à alteração da informação genética dos seres vivos. Então, mais uma vez, o enunciado não faz menção a esse aspecto. Letra C também é errado. Letra D, as mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta materno. Ou seja, as mitocôndrias têm uma herança relacionada ao DNA que é carregado através do ovócito. Então, vocês devem lembrar, né, lá nas aulas da Biologia 1, ou a Biologia do primeiro ano, que a mitocôndria é a única organela em mamíferos, em animais, no caso da nossa espécie, que tem DNA. A maior parte do DNA celular, ele está organizado no interior do núcleo. Uma pequena parcela está nas nossas mitocôndrias, e essas mitocôndrias, elas têm uma herança materna. Ou seja, durante a formação do novo ser, as células embrionárias são derivadas das mitocôndrias que chegam através do ovócito. Mais uma vez, o enunciado não está falando de uma herança específica como a herança mitocondrial. E, por fim, a letra E, que fala que as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, quando a gente lembra um pouquinho do processo de desenvolvimento embrionário, da espécie humana, que é o que a questão está abordando, e que acontece com a maior parte dos mamíferos e com muitos outros animais, todos nós somos derivados de uma célula única, fruto da fecundação, ou seja, da fusão do espermatozoide com o ovócito. A união dessas células, que são chamadas de gametas, gera o zigoto, e esse zigoto vai passar por um processo de sucessivas divisões e diferenciação até formar o embrião, o feto e dar origem ao novo ser. Então, todas essas células, elas têm essa origem única, que é o zigoto. E aí o enunciado está trazendo uma situação específica, especial, na qual foi observado em que há casos raros em que mulheres que tiveram filhos poderiam conter também células desses indivíduos. Portanto, rompendo com essa ideia de que essas células são 100% idênticas. Então, com isso, na questão 1, nós temos a letra E como alternativa correta. Então, a gente vai partir um pouquinho aqui para rever alguns conceitos importantes da genética. Então, alguns conceitos que são conceitos fundamentais da genética, a gente precisa estar sempre junto deles, a gente precisa se apropriar deles para a gente poder ter condições de discutir e resolver qualquer questão de genética. Então, a genética, vocês sabem que é uma área que está relacionada à compreensão dos mecanismos que determinam as características de todos os seres vivos. E, além disso, como essas características, elas são transmitidas
ao longo das gerações, que é o que nós chamamos de hereditariedade. Então, nessa figura aqui, vocês observam a representação da organização do material genético em nossas células. Então, aqui vocês observam, por exemplo, uma célula, vamos considerar como uma célula humana. No interior da célula nós temos o núcleo. No interior do núcleo nós temos o material genético, que é o DNA. Esse material genético, esse DNA, vai formar o que nós chamamos de cromossomos. Então, aqui vocês observam o cromossomo e aqui o DNA. DNA e cromossomo, do ponto de vista da composição química, é praticamente a mesma coisa. Então, o nosso DNA, e aí é importante relembrar que o DNA é uma molécula com função informacional, ou seja, é no DNA que nós encontramos todas as informações genéticas que determinam a formação de todas as características do ser. Independente de ser humano, ser um outro animal, um vegetal, uma bactéria ou um vírus, todas as informações genéticas estão contidas nesse material genético, que na maioria dos seres vivos é o DNA. A exceção, os vírus, como por exemplo, esse bendito novo coronavírus. Então, o DNA, que vocês estão observando aqui na figura, essa informação genética, ela se organiza ao longo dessa molécula de DNA em partes, em trechos, que são os genes. E aí, esses genes, eles contêm informação para a produção de uma determinada característica. Eu sempre gosto de fazer uma analogia nas minhas aulas, que eu digo que o DNA é como se fosse um grande livro que contém as receitas, as instruções para a produção de todas as nossas características. E aí essa informação ela é organizada, respeitando, considerando algumas partes dessa molécula. Então, o gene, o que é o gene? O gene nada mais é do que um trecho desse DNA que contém informação para a produção de uma característica. E aí a gente vai ver um pouco mais adiante que, normalmente, essa característica ela está relacionada com a produção de uma proteína, que é um outro tipo de biomolécula. As proteínas, elas têm um papel essencial na formação e funcionamento de todas as células dos seres vivos. Então, são elas que vão estar diretamente determinando alguma característica ou participando indiretamente da produção dessa característica. Um outro conceito importante é o de genoma. Então, o gene, vejam que na figura, ele está representado por um trecho, por uma parte, por uma sequência específica do nosso DNA. O genoma, eu posso dizer de uma forma simplificada, que corresponde ao conjunto de todos os genes, ao conjunto de todo o DNA encontrado em nossas células. O que é o fenótipo? O fenótipo nada mais é do que a manifestação dessa informação genética. Essa informação que está no DNA, ela se expressa através da produção de proteínas que determinam nossas características. Então, por exemplo, cor do olho, cor da pele, é um fenótipo. Se o indivíduo se ele tem uma resposta mais forte à infecção pelo vírus, ou se ele é mais vulnerável à infecção pelo vírus, isso é um fenótipo. Então, esse fenótipo, ele tem uma influência do nosso genótipo. Então, o gene ou o genótipo, ele vai influenciar na determinação dessas características que nós chamamos de fenótipo. Alelo. O que é um alelo? Professor. Então, observem aqui, Oi. Licença. O senhor pode explicar novamente, por favor, o que é genoma? Sim. Observem aqui a figurinha, certo? Aqui está passando o ponteiro, né? Então, quando eu falei o conceito de gene, quando eu estou me referindo a gene, eu estou me referindo a trechos do DNA. Ok? A partes. O genoma é o conjunto de todas essas sequências gênicas. Eu não posso dizer exatamente que é o conjunto de todos os genes, porque eu não estaria sendo preciso.
porque tem partes do nosso DNA que não é gene, que não determinam uma característica específica, mas ela é importante também na estrutura do material genético. Então, o genoma corresponde a todo o DNA que aquela célula contém, certo? A maior parte vai ser genes e outras partes não estão relacionadas diretamente à determinação de nenhuma característica. Ok? Entendeu? Obrigada. Pode repetir novamente o do fenótipo, porque a menina pediu aqui. Pronto. Fenótipo, o que é o fenótipo? O fenótipo corresponde às características do indivíduo, às nossas características, né? Então, características das mais variadas formas. Estatura, cor da pele, cor do olho, se eu tenho uma predisposição a ter diabetes, hipertensão. São exemplos de fenótipos, certo? E aí, lembrando, é importante lembrar que existe uma relação direta entre os genes, ou o genótipo, e o fenótipo. Que relação é essa? É nos genes, ou é no genótipo, que está a informação para a produção do fenótipo. Entretanto, esse fenótipo, ele não é produto exclusivo dos meus genes. A gente vai ver na questão mais adiante que esses genes, eles se expressam. E aí, essa expressão, a forma como essa informação genética ela é produzida, vai depender da influência do meio ambiente. Então, um fenótipo, os fenótipos ou as características do indivíduo são fruto dessa combinação. A informação que está no meu DNA, a informação dos meus genes, do meu genótipo, sobre a influência do fenótipo. Então, aquele exemplo clássico que a gente gosta de abordar. A cor da pele humana, ela é determinada pela capacidade que nossas células epiteliais têm de produzir um pigmento chamado melanina. De maneira que pessoas que têm a pele mais escura produzem mais melanina, enquanto que pessoas que têm a pele mais clara produzem uma quantidade menor. Certo? Então, todos os humanos e outros animais têm os genes relacionados à produção da melanina, que é o que determina a cor da pele, o fenótipo. Entretanto, as diferenças na tonalidade da pele de todos nós é consequência da quantidade de melanina. E aí o ambiente influencia diretamente nesse processo. Então, por exemplo, a radiação ultravioleta, né, a radiação solar, ela estimula nossas células da pele a produzir uma quantidade maior ou menor de melanina. E aí isso tem uma influência no fenótipo. Tranquilo? O próximo conceito é o conceito de alelo. Então, observe aqui na figurinha. Ó, DNA, o cromossomo, e aqui, ó, eu estou, de uma forma ampliada, né, me referindo a uma pequena parte desse DNA, desse cromossomo, onde nós vamos encontrar um determinado gene. E aí é importante lembrar o seguinte, espécie humana, nós somos organismos diploides. Ou seja, nossos cromossomos, né, o nosso DNA se organiza na forma de cromossomos que obedecem um padrão de serem duas vezes representados. Então, por exemplo, nossas células têm 46 cromossomos, 23 de origem materna e 23 de origem paterna. Então, esses 23 cromossomos, né, lembrando lá, 23 do espermatozoide e 23 do ovócito. Quando essas duas células se unem, se fundem para formar o zigoto, esses 23 cromossomos agora passam a ser 46. Né? As duas células se uniram. Mas esses 23 cromossomos, os 23 de origem materna e os 23 de origem paterna, carregam basicamente as mesmas informações genéticas. O conjunto de informações genéticas é basicamente o mesmo. Então, por isso nós somos diploides, ou seja, esses cromossomos estão duas vezes representados no nosso genoma. Né? Então, por exemplo, se eu estou me referindo a uma característica X, que eu posso dizer que ela é determinada
por um gene que eu vou chamar de A, eu vou ter 2 vezes o gene A. Né? Um em cada um do par de cromossomos que eu tenho. Se eu me refiro a outra característica, que é representada pelo gene por um outro gene que eu vou denominar pela letra B, eu vou ter 2 vezes o B. Certo? Não é o fato da gente ter exatamente, da gente ter essas duas cópias, eu vou chamar assim, essas 2 cópias desse gene, que esses genes são exatamente iguais. Então, uma pequena diferença nesses genes, na sequência, né, dessa informação genética, que é originada por um processo chamado de mutação, leva à formação de genes alelos. Então, aqui na figurinha em verde, eu tenho a representação do cromossomo, ok? E aí eu tenho o A, representado aqui pela letra maiúscula, e um outro A representado pela letra minúscula. O que é que isso significa? Significa que eu estou me referindo a uma parte, a um gene, um dos genes, né, do meu genoma, ou do nosso genoma, e que eles diferem um do outro por uma pequena diferença na sua informação genética. Eles determinam a mesma característica, mas eles têm pequenas diferenças entre si. E essas pequenas diferenças são geradas por um mecanismo que nós chamamos de mutação genética, que é um mecanismo responsável por modificar as informações genéticas dos seres vivos. Ok? Professor? Esse conceito de domínio... Oi. Esse alelo seria, tipo, esses tracinhos que tá, tipo, na parte do gene? Exatamente. Esse tracinho, porque aí esse tracinho está indicando só a posição, a localização, certo? Mas isso não é informação importante para vocês, não. É importante vocês entenderem o conceito. Ok? O tracinho está dizendo, ele está só reforçando que eu estou me referindo a uma mesma sequência, né? Porque aí, quando elas ocupam o mesmo local, eu posso dizer que elas participam da determinação da mesma característica. Conceito de dominância e recessividade eu vou abordar na questão 3, para que fique um pouquinho mais amarradinho, certo? Então, nesse momento agora, é importante reforçar esses conceitos de gene, genótipo, que eu não acabei não colocando aqui, né, mas gene e genótipo tem relação com relação à composição genética do indivíduo, genoma, que é o conjunto dessa informação genética, fenótipo, que é uma característica, um conjunto de características que o indivíduo expressa, que é produto dos genes, mais a influência do meio ambiente. Próxima questão do ano passado, do Enem Digital. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das estonas. Aí alguns já ficam um pouco preocupados com alguns termos, né, com estonas, mas não é motivo para aperreio, certo? Que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para a transcrição. Esses fenômenos, né, que fenômenos? Esses fenômenos epigenéticos, eles atuam como? Letra A, regulando a expressão gênica. Então, aqui é importante a gente lembrar o seguinte. Anteriormente, a gente discutiu alguns conceitos, como o conceito de gene, né? Então, gene eu posso, de uma maneira bem simplificada, para vocês terem ideia, o conceito de gene é um dos conceitos mais elaborados da biologia. E aí, claro, que não é o momento para a gente estar discutindo isso, por isso que eu falo de uma forma simplificada, né? Eu estou mencionando isso para vocês entenderem o quão complexo são esses fenômenos genéticos, a ponto da definição de um conceito básico envolver, de alguma forma, até uma certa polêmica. Então, esses genes, de uma maneira simplificada, correspondem a trechos do nosso DNA que contêm informação para a produção de uma característica. Ok? Agora, não quer dizer que a presença desse gene implica necessariamente na produção daquela característica. Não quer dizer que a presença daquele gene determina que aquela característica vai ser produzida de uma maneira correta.
Por que que isso acontece? Porque não basta ter o gene. Esse gene, ele precisa ter condições de se expressar, de transformar essa informação genética naquela característica. Então, esse processo que a gente vai entender mais detalhadamente adiante é o que nós chamamos de expressão gênica. Então, a epigenética, que é uma área bem recente da biologia, ela trouxe luz a alguns questionamentos que a gente tinha com relação aos processos genéticos. Muitas lacunas que ainda não tinham resposta, elas nem todas foram respondidas, mas a epigenética, ela trouxe algumas explicações para algumas perguntas, como, por exemplo, por que é que gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, e aí que, portanto, são formados, ou foram originados do mesmo ovócito, do mesmo espermatozoide, e aí eles são geneticamente 100% iguais. Por que que esses indivíduos, eles podem apresentar características diferentes? Vocês poderiam me questionar, mas se toda a informação genética está no DNA, e esse DNA é 100% igual, esses indivíduos que têm esse DNA idêntico vão ser exatamente iguais. Não. Então, por muito tempo, essas diferenças nas características, por exemplo, de alguns gêmeos, ficaram sem ser compreendidas porque a gente não conhecia essa epigenética. Então, a epigenética nada mais é do que uma área nova que explica como esses genes se expressam. E essas características epigenéticas, elas não são transmitidas diretamente pelas sequências de DNA. Então, a letra A é a letra correta. Vamos só analisar as próximas de uma maneira mais breve, para a gente também revisar alguns conceitos fundamentais. Então, alterações nas sequências de bases. Não, essas alterações nas sequências de bases é o que a gente chama de mutações. Correção de mutações em determinados genes, também não. Lembrando que o nosso DNA, nossa informação genética, ela está constantemente sofrendo alterações. Então, por exemplo, a influência de fatores ambientais, como a radiação do Sol, altera a nossa informação genética. Essa alteração da informação genética, ela pode ser extremamente perigosa, porque, por exemplo, no caso da pele, está relacionada ao desenvolvimento de tumores. Então, essa informação genética, ela precisa ser muito bem protegida. Então, nossas células, elas desenvolveram mecanismos de proteção. Então, por exemplo, a gente se expõe ao sol, esse sol modifica o nosso DNA, nossa informação genética. Que é o que a letra B está dizendo aqui, as sequências de bases. Lembrem das bases nitrogenadas lá do DNA. Entretanto, essas informações elas precisam ser preservadas. Então, nossas células desenvolveram estratégias de proteção, que vão lá e corrigem essas alterações, que é o que a letra C está chamando de correção de mutação em determinados genes. Letra D, a associação dos ribossomos ao RNA mensageiro. Não, a gente vai ver que isso está relacionado à produção das nossas proteínas. E a letra E, alteração nas sequências de aminoácidos das histonas. As histonas são proteínas que nós encontramos ligadas ao nosso DNA, e a gente vai entender também um pouquinho o seu papel na próxima figura. Então, a questão 2, resposta correta à letra A. Epigenética tem relação com a regulação da expressão dos nossos genes. E aí, o que seria essa expressão gênica? O que seria esse processo de regulação da expressão gênica? Observem aqui na figura a representação, em que vocês observam a molécula de DNA, e aí lembram daquela analogia que eu fiz para vocês. O DNA, ele contém as informações, as instruções para a produção de todas as características da célula, e, consequentemente, do indivíduo, do ser vivo. Essa informação genética que está lá no DNA, ela vai ser utilizada para a produção de proteínas.
lembre-se também que eu falei para vocês que são as proteínas que determinam a produção dessas características. Então, vejam, eu tenho, em nível de DNA, a informação, essa informação, ela precisa ser lida, né? Quando eu faço aquela analogia com o livro, essa informação, ela precisa ser lida, precisa ser traduzida e transformada em proteína. Aí vocês devem lembrar lá que as proteínas são moléculas extremamente versáteis, são elas que constroem nossas células, são elas que atuam no funcionamento de nossas células. Todos os processos biológicos são dependentes de proteínas, portanto, são essenciais para a determinação de nossas características e para toda a nossa fisiologia. Certo? Então, vejam, eu tenho informação no DNA que precisa ser transformada em proteína. Quem é que vai fazer essa leitura? Então, o primeiro passo dessa leitura é a transformação dessa informação no DNA em uma outra molécula de RNA, em outra molécula de ácido nucleico, que é o RNA. Essa molécula de RNA aqui é o que eu vou chamar de RNA mensageiro. O próprio nome é sugestivo. Ele porta uma mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem que diz que tipo de proteína a célula precisa produzir. Então, essa mensagem ela precisa ser lida. Essa leitura é feita por estruturas celulares chamadas de ribossomos. O ribossomo é como se fosse aquele leitor de código de barras que a gente tem nos produtos de supermercado. Ele pega essa informação que está no RNA mensageiro e ele traduz nas unidades fundamentais que formam as proteínas, que nós chamamos de aminoácidos. Toda proteína é formada a partir da reunião de aminoácidos. Então, esses ribossomos, ó, que vocês estão observando aqui, ó, que está em cima do RNA mensageiro, à medida que ele vai fazendo essa leitura, ele vai orientando para que os aminoácidos que formam aquela proteína sejam ligados um a um, e que estão representados nessa figura por essas esferas em roxo. Depois que essa leitura ela é concluída, ao final a gente tem uma proteína. Essa proteína, ela vai permanecer na célula, ou ela vai ser exportada para outra célula, e, portanto, vai participar da determinação de nossas características. Então, a expressão gênica é exatamente esse processo no qual essa informação genética, que está no DNA, é convertida em proteína. Mas para que essa proteína seja produzida, não basta eu ter a informação genética, ter o gene. É necessário que esse gene seja transcrito e traduzido. E aí a gente vai entender que o ambiente tem um papel muito importante nesse processo. Né? Quando a gente fala de estilo de vida, quando a gente fala de hábitos saudáveis, indiretamente, esses fatores atuam nesse processo e, portanto, influenciam na determinação de nossas características. Aqui vocês observam uma representação de como o DNA, ó, o DNA aqui, ó, ele se organiza no interior de nossas células. Né? Então vejam aqui o DNA, ó, e aí essa molécula de DNA, ela sofre um processo que nós chamamos de compactação. Ou seja, essa molécula ela vai sendo comprimida, e forma os cromossomos. Então, a questão falou lá de estonas. O que é estonas? São proteínas que vão atuar nesse processo de compactação. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo que é o seguinte: vocês têm ideia de qual é o tamanho de uma molécula de DNA de nossas células? Tem autores que falam que é de entre 1,5 m a 2 metros. Aí vocês poderiam me questionar, essa conta não fecha, né? Como é que uma molécula que tem 1,5 m a 2, ela é armazenada no interior de uma parte da célula que é uma estrutura microscópica? Primeiro que é uma molécula, né, que em termos de dimensão, tem dimensões microscópicas, e essa molécula ela não está uma molécula relaxada, ela está toda compactada, né, toda enrolada. E aí, essa informação genética, mais uma vez lembrando daquela analogia, essa informação genética ela precisa ser lida por nossas células.
Ela precisa ser lida pelas proteínas que vão atuar na determinação dessas características. E aí, se essa molécula está compactada, como aqui, ó, nos cromossomos, ou se ela está relaxada, esse grau de compactação ou relaxamento vai influenciar nessa leitura, em como os componentes da célula vão ter acesso a essa informação para fazer essa leitura. Né? Então, é aí onde entra, por exemplo, aquele conceito de epigenética da questão, do início da questão. Então, essas características epigenéticas, como, por exemplo, a presença de algumas substâncias, de alguns grupamentos químicos, como metil-CH3, influenciam nesse processo de compactação. E se a molécula está muito compactada, a informação, ela fica aquela informação, é como se o livro tivesse fechado. Mas se essa molécula está relaxada, o livro está aberto, a gente consegue folhear, a gente consegue ter acesso à informação. Né? Então, vejam, esse processo de expressão gênica é um dos processos, é um dos mecanismos mais sofisticados, mais complexos da biologia. Né? Então, só para fechar, é importante também ficar claro que não basta ter essa informação genética no meu DNA. Essa informação para gerar determinadas proteínas e, consequentemente, atuar na determinação de algumas características, essa informação precisa ser expressa. Ok? Próxima questão do Enem de 2016. Aí aqui a gente já vai abordar mais especificamente, nessas duas primeiras questões, nós abordamos alguns conceitos iniciais da genética, né, entendemos um pouquinho esse processo de como essas características genéticas são determinadas. Agora a gente vai entender um pouquinho como essas características, elas são transmitidas de geração a geração. Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos, né? Ou seja, entre indivíduos aparentados. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva, com início aos 30 anos de idade. Todos vocês já devem ter ouvido falar, né, que quando existe casamento entre indivíduos aparentados, que nós chamamos de casamentos consanguíneos, isso pode aumentar as chances de se originar filhos com algum tipo de doença genética. Né? Por quê? Lembre-se do seguinte, se os indivíduos são aparentados, significa dizer que, do ponto de vista genético, eles são mais semelhantes do que indivíduos que não são aparentados. Então, se naquela família já existe alguns genes que estão relacionados a algumas doenças, e esses indivíduos são aparentados, o encontro desses genes, a probabilidade desse encontro acontecer é maior. Por isso que o risco também aumenta. Em famílias com presença dessa doença, né, a questão está falando de uma doença muscular. Quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independente do sexo, é afetada. Então, considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Então, aqui nessa questão, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou retomar alguns conceitos e depois a gente volta para analisar as alternativas, certo? Então, vamos lá. Aqui esse quadrinho, ele fala um pouquinho, né, dos padrões de herança, que nada mais é a maneira como, né, as características dos seres vivos, elas são transmitidas aos seus descendentes. Então, essa herança, ela pode ser autossômica ou relacionada ao sexo. Mais uma vez, como a questão está abordando exemplos da espécie humana, vamos tomar nossa espécie como exemplo. Lembra que eu falei para vocês que nossas células somáticas, elas têm
46 cromossomos. 23 de origem materna, 23 de origem paterna. Ok? Então, esses cromossomos, a gente pode também classificá-los em dois tipos. Né? Nós temos os cromossomos, que eu vou chamar de cromossomos autossômicos, representar aqui pela letra A, e os cromossomos sexuais. O cromossomo autossômico, ele contém genes, ou ele contém informações que determinam características que independem do sexo. Então, vocês sabem que a maior parte das características genéticas do homem e da mulher são compartilhadas. Né? Então, a maior parte da informação genética para a produção dessas características estão em cromossomos chamados de cromossomos autossomos. E aí a herança relacionada a esses cromossomos é chamada de herança autossômica. Já a herança relacionada ao sexo diz respeito a genes que se localizam num outro tipo de cromossomo, que são os cromossomos sexuais, que no caso da espécie humana são dois, o X e o Y. Né? Então, vocês sabem, por exemplo, que as mulheres têm dois cromossomos sexuais X, são XX, enquanto que o homem tem um X e um Y. Então, nos cromossomos sexuais, nós vamos encontrar genes que atuam na determinação de características que se manifestam de forma diferente no homem e na mulher. Exatamente por quê? Porque homens e mulheres têm constituições cromossômicas diferentes, do ponto de vista dos cromossomos sexuais. Enquanto que a mulher tem dois cromossomos X, o homem tem um X e um Y. Ok? Então, essas características autossômicas, voltando aqui para as autossômicas, ela pode ser dominante ou recessiva. O que seria essa característica autossômica dominante? O que seria essa autossômica recessiva? Quando eu revisei lá o conceito de alelo com vocês, lembram que aquela figurinha, né, mostrou lá o cromossomo e os dois alelos. Né? Então, uma característica dominante é aquela que, quando ela é produzida, basta eu ter um dos alelos. Já a recessiva, ela só é expressa se eu tiver dois alelos, que eu vou chamar de recessivo. Então, por exemplo, se eu estou representando aqui pelo alelo representado pela letra A e pelo A maiúsculo, outro pelo A minúsculo, a característica que é determinada pelo alelo dominante, se o indivíduo tem esse alelo, ele já expressa a característica. Já a recessiva não, só vai ser expressa em indivíduos que têm os dois alelos que têm um efeito recessivo. Um exemplo, professor. Várias doenças humanas são causadas por alelos recessivos. Né? Um exemplo clássico é o albinismo. Você já deve ter ouvido falar, o albinismo é uma condição em que o indivíduo não produz melanina. Né? Então, são aquelas pessoas que têm a pele branquinha a ponto de ser arroseada, porque a gente consegue, inclusive, ter uma ideia, né, da circulação sanguínea de uma maneira bem grosseira, pela ausência de melanina. Então, ali é uma condição recessiva. Certo? Já que a herança relacionada ao sexo, ela pode ser restrita ao sexo ou ligada ao sexo. Né? A ligada ao sexo está relacionada aos genes localizados no cromossomo X e a restrita ao cromossomo Y. Vamos voltar aqui para o enunciado da questão, para a gente agora poder responder. Então, a questão estava falando, né, de uma condição específica lá, uma doença muscular progressiva, e aí vamos só destacar aqui a parte final para a gente poder responder. Ó, em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe portadora do gene,
metade da descendência, independente do sexo, é afetada. Certo? Então, considerando essas características, que tipo de herança é essa? Então, vamos lá. Letra A, recessiva. Recessiva ligada ao cromossomo X. Então, a primeira coisa, quando a gente vai diferenciar, né, uma característica que tem um padrão de herança autossômico ou relacionado aos cromossomos sexuais, a primeira questão que a gente precisa ficar atento é características que são autossômicas, elas se manifestam independente do sexo. Quando a gente observa algum tipo de padrão, por exemplo, pai transmite para filha, ou mãe transmite para filho, aí a gente já tem uma ideia que isso está relacionado com alelos, com genes localizados nos cromossomos sexuais. Certo? Então, a questão ela já mostra isso, né? Ela já indica isso. Ó, se o pai é acometido pela doença e a mãe é portadora, metade da descendência, independente do sexo, é afetada. Né? Então, essa diferença na transmissão com relação ao sexo ocorre exatamente por quê? Ó, vejam aqui o seguinte. Vamos supor, uma criança do sexo masculino, ela é X, Y. Então, esse cromossomo Y, ele só pode ter sido herdado de quem? Do pai. E esse cromossomo X só pode ter vindo da mãe. Né? Já uma menina, cada um, né? Aí dependendo, aí a gente vai precisar analisar outras informações para poder definir se veio qual X veio do pai e qual X veio da mãe. Né? Então, esses cromossomos sexuais, eles são transmitidos respeitando, obedecendo esse padrão. Então, letra A é recessiva, é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. Né? Por que eu concluo que é recessiva e é ligada ao X? Então, primeiro, né, no caso das características recessivas ligadas ao cromossomo X, indivíduos do sexo masculino, por só ter um cromossomo X, se ele já tem um alelo alterado, ele já é doente, ou ele já tem aquela característica. Certo? Letra B, dominante ligada ao cromossomo X. Por que não é dominante ligada ao cromossomo X? Pelo seguinte, ó, o pai é acometido pela doença, né? E aí apenas metade da descendência pode ter essa característica. Então, pais que têm esse alelo, pais que têm uma característica dominante ligada ao cromossomo X, por exemplo, todas as filhas são afetadas pela doença. Então, existe uma relação direta com o sexo. E o enunciado fala que, independentemente, existe uma independência do sexo nesse caso. Recessiva ligada ao cromossomo Y. Não é ligada ao cromossomo Y. Né? Por quê? Se fosse ligado ao cromossomo Y, teria uma relação direta de pai para filho. Né? Afinal, o cromossomo Y sempre é transmitido de pai para filho. E aí a gente viu que não é autossômica, né? Porque existe uma influência do sexo na transmissão dessa doença, né? Dessa característica. Por fim, letra A resposta correta. Questão 4, a gente vai partir aqui para uma análise de um heredograma. O que é um heredograma? Um heredograma é uma representação, né, essa figura que vocês estão observando aqui é uma representação de como uma determinada característica genética, ela se manifesta ao longo de algumas gerações. Então, as genealogias, né, os heredogramas, eles representam exatamente esse processo de como essas características elas são transmitidas ao longo de sucessivas gerações.
e são importantes para poder, a partir dessas análises, a gente consegue calcular a probabilidade, né, de um casal, por exemplo, vir a ter um filho com uma determinada característica ou uma determinada doença que existe no histórico familiar. Então, o heredograma mostra a incidência da anomalia genética em um grupo familiar. O heredograma, ele obedece uma simbologia. Então, observem aqui, no slide seguinte eu vou mostrar mais detalhadamente, mas para a gente fazer essa análise inicial, a gente tem basicamente o que é aqui? 2 símbolos, né? Os círculos e os quadrados. Os círculos representam as mulheres e os quadrados os homens. Quando o círculo ou quadrado não está preenchido, quer dizer que o indivíduo é normal para aquela característica, ou para aquela anomalia, nesse caso da questão que está falando de uma doença. Já quando o símbolo é preenchido, quer dizer que o indivíduo é acometido por aquela doença. Observem que os símbolos eles podem ser unidos por um traço. Esse traço significa dizer o quê? Que esse indivíduo 1 se reproduzir com o indivíduo 2. Essa reprodução originou 3 descendentes, 3 filhos. Né? Nesse caso, uma menina normal, outra menina normal e um menino normal. Aqui no outro lado do heredograma, o mesmo raciocínio. Esse homem doente, né, se reproduziu com essa mulher normal, e eles dois tiveram 2 filhos. Uma menina normal e um menino normal. Esse menino, esse homem e essa mulher normais, representados aqui por 7 e 8, originaram 4 descendentes. 3 filhas e um filho. Dessas 3 filhas, uma tinha anomalia genética. Certo? Então, a questão quer saber o seguinte: o indivíduo representado pelo número 10, esse aqui, preocupado em transmitir o alelo da doença, né, para seus filhos, calcula qual a probabilidade dele ser portador desse alelo. Então, vamos lá. A análise dos heredogramas, ela dá um indicativo do tipo de herança. Né? Então, lembram lá que eu falei, se uma herança ela era autossômica ou era relacionada aos cromossomos sexuais. Né? Lembram disso, né? Que foi o que eu falei para vocês. Uma característica determinada por uma herança autossômica, ela se expressa, ela se manifesta independente do sexo. Como é que eu vejo isso no heredograma? Vejam, a doença acomete tanto mulheres, aqui, 2 e 11, e homens. Além disso, eu não observo uma relação direta. Né? Porque eu tenho, por exemplo, casais normais tendo filhos doentes. Se fosse uma característica relacionada aos cromossomos sexuais, a gente ia observar uma relação, por exemplo, mãe transmitido para filho, né? Ou pai transmitido para filha. Então, com base nesse aspecto, a gente já supõe que é uma característica autossômica. Certo? Aí a gente precisa agora definir se é autossômica dominante ou recessiva. Né? Então, vamos lá. Eu vou, mais uma vez, usar a representação da letra A. Então, se eu tenho a característica determinada pelo gene, pelo alelo A, ele pode ser de 2 formas, né? O Azão ou o Azinho, certo? Então, lembrando que cada indivíduo desse tem os 2 alelos, né? Tem 2 versões. Então, o indivíduo ele pode ser Azão, ele pode ter os 2 alelos com efeito dominante, ele pode ter um alelo com efeito dominante e o outro com alelo recessivo, e ele pode ter os 2 com efeito recessivo. Certo?
Esses indivíduos que têm os mesmos alelos, eu vou chamar de homozigoto. Homozigoto. Homo de igual, semelhante. Então, aqui, ó, azão é homozigoto, azinho também é homozigoto. Já aqueles que têm alelos diferentes, eu vou chamar de heterozigoto. Hétero de diferente. Ok? Então, a partir dessa representação, a gente já pode pensar o seguinte, ó, observem aqui. Vejam aqui, eu vou destacar aqui essa parte do heredograma, 7 e 8. Né? Eu tenho um casal normal. Por que eu sei que é normal? Ó, o símbolo não está preenchido. E esse casal normal está tendo um filho, uma filha, nesse caso, doente. Então, isso é uma característica encontrada na herança autossômica recessiva. Né? Então, para isso acontecer, para que um casal que tem a característica normal, para que ele tenha um filho ou uma filha doente, é necessário que eles sejam o quê? Heterozigotos. Então, eu posso dizer que 7 é azão, azinho, e 8 é azão, azinho. Só assim a gente pode originar descendentes que são doentes, azinho, azinho. Né? E aí, lembrando, ó, como é que acontece esse cruzamento? Ó? Aí a gente precisa voltar lá para a aula de meiose, formação dos gametas. Né? Quando o ovócito ele é formado, ele recebe metade da composição genética das células. Então, por exemplo, se eu estou representando aqui 7, né, como homem, um espermatozoide vai ter o azão ou o azinho. Aqui o 8, a mesma coisa. O ovócito vai ter o azão ou o azinho. Se o espermatozoide que tem o azinho se encontra com o ovócito que tem o azinho, origina o indivíduo azinho, que tem a característica recessiva. Essa é a explicação para que casais normais tenham filhos doentes. Jefferson? A gente ainda... Oi. Tem uma pergunta aqui no chat, da Yasmin. No caso, a questão anterior, os pais são heterozigotos, certo? E tem outra. Ou o filho que irá se classificar assim. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu terminar de responder essa, aí a gente volta para não confundir. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Vou só colocar aqui o ponteiro para ficar mais... Então, vamos aqui para o enunciado da questão. O indivíduo representado, né, pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula qual a probabilidade dele ser portador desse alelo. Então, primeiro, né, para ele poder ter um filho doente, ele vai ter que ser portador do alelo. Então, ele vai ter que ser... Ele é normal. Se ele é normal, ele é azão, azinho. Então, a questão, em síntese, a questão quer saber qual é a probabilidade do indivíduo ter o azinho. Né? Então, para isso, a gente volta e só resolve o cruzamento aqui. Ó. A gente viu que 7 e 8 são heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Então, esse é o cruzamento, certo? Esse aqui entenda como o indivíduo 7 e aqui o indivíduo 8. Então, esses dois alelos, essas combinações, podem gerar 4, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um espermatozoide aqui, né? Como é o homem, um espermatozoide que encontra um ovócito que tem o mesmo alelo, originando azão, azão. Esse azão pode encontrar um outro ovócito que tem o azinho, formando azão, azinho. Esse espermatozoide vai encontrar esse, formando azão, azinho. Certo? A ordem aqui não interfere. Ou ele pode encontrar esse com azinho, azinho. Certo?
Como ele é normal, eu vou excluir esse aqui, e aí eu vou calcular qual é a probabilidade dele ter o alelo alterado. Né? Então, eu vou ter uma proporção de quantos? De 2 em 3. Certo? Então, como eu excluo, né, o azão, porque esse azão não é possível, né, transmitir o alelo, porque esses dois são os alelos normais, eu só vou considerar as outras 3 possibilidades. Certo? Então, dessas 3 possibilidades, eu considero 2, porque ele é normal. Então, esse indivíduo aqui, para ele originar um indivíduo doente, ele vai ter que ser azão. Né? Então, eu vou ter 2 em 3, que isso corresponde a 66,6% ou 67%. Certo? Letra D. Aqui é só fazer a divisão, uma divisão simples. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar aqui o chat para eu poder... Vamos lá. Foi Yasmin, é isso? Yasmin. No caso da questão anterior, os pais são heterozigotos. Vamos lá. Vou só fazer aqui a projeção mais uma vez. Essa questão aqui, né, Yasmin, que você quer saber? Só me dê um ok. Isso, professor. Vamos lá. Mas em famílias cujo pai é acometido, aqui a gente não entra nessa discussão de homozigoto e heterozigoto, porque, por exemplo, homozigoto e heterozigoto, eu só posso aplicar esse conceito para as mulheres quando é uma característica relacionada ao cromossomo X. Uma característica determinada por gene localizado no cromossomo X, só quem pode ter as 2 cópias diferentes dos alelos são as mulheres, porque são elas que têm, né, os 2 cromossomos X. Né? Por exemplo, um exemplo concreto aqui. Tem uma característica chamada de daltonismo, certo? Daltonismo é uma característica em que o indivíduo ele, tem dificuldade de distinguir tons de cores, principalmente vermelho e verde. Principalmente, não é unicamente, né, mas principalmente, certo? Então, ela é uma doença recessiva, certo? Então, como é que a gente representa? Então, a gente vai representar assim, ó. Se ela é recessiva, eu vou representar o alelo X, as características relacionadas aos cromossomos sexuais, a simbologia ela também muda, certo? Então, a gente vai sempre usar o cromossomo no qual o alelo está localizado e a letra inicial da característica. Então, para o daltonismo, eu vou usar XD, XDzão e XDzinho. Eu tenho esses 2 alelos. Certo? Então, a mulher pode ser heterozigota. Por quê? Porque a mulher, como tem 2X, né, ela pode ser, por exemplo, XDzão, aí aqui ela é homozigota, tem os 2 alelos iguais, e ela é normal. Ela pode ser XDzão, XDzinho, e aí, portanto, ela é heterozigota, mas ela também é normal. E
a característica recessiva. Lembrando que a característica recessiva, ela só se manifesta naqueles indivíduos que têm os dois alelos com efeito recessivo, que nesse caso do daltonismo é o XDzinho. Então, a mulher XDzinho, ela tem o daltonismo, ela é daltônica. Certo? Já diferentemente do homem. Ó, o homem, como só tem um X, só existem duas possibilidades. Ó. Ele é XY, né? E aí o homem normal, ele é XDzão Y. Eu não coloco o D no Y. Por quê? Porque esse gene não está localizado, esse alelo não está localizado no cromossomo Y. Eu não posso fazer isso. Ele está no X. Enquanto que os homens daltônicos são XDzinho Y. Certo? Certo, obrigada. E a próxima, o filho que irá se classificar assim. Se azão representa os normais e o azinho representa os doentes, o azão representa qual tipo? Para as características autossômicas, certo? Que foi uma coisa que talvez eu não tenha deixado bem amarradinho com vocês, é o seguinte, ó, vamos lá aqui, vou pegar um outro exemplo. Eu vou pegar lá o albinismo, certo? Vou deixar aqui no modo apresentação. Vamos lá, albinismo, né, que é aquela característica, aquela condição em que o indivíduo não produz melanina. É uma característica autossômica, ou seja, não tem relação com os cromossomos sexuais, ok? Então, eu vou representar pela letra A, o alelo. Então, ele pode ser de duas formas, azão ou azinho. Como ela é uma característica recessiva, o indivíduo albino, ele vai ter que ter os dois azinho. Os dois alelos precisam ser do tipo azinho. Já as outras combinações determinam indivíduos normais. Que combinações são essas? Azão é normal. O heterozigoto, o azinho, também é normal. Já o azinho, ele é o albino. Ok? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entendi. Pronto. Gente, é o seguinte, já são 6h30. Certo? Eu não tenho problema nenhum em continuar. Depende de vocês. Deixa eu só ver aqui o seguinte. Eu vou só terminar essa discussão aqui dos heredogramas, certo? Aí a gente finaliza, e aí ficam duas questões sobre evolução, e aí tem uma questão, eu vou fazer o seguinte, tem uma próxima questão sobre heredogramas, eu pulo essa questão, porque aí você já tem uma noção, e aí a gente parte para a herança dos grupos sanguíneos, que é um tema muito, muito frequente, é um tema que é muito comum os alunos terem dúvidas. Né? Então, a gente, para poder abordar outra questão, porque aí a gente falou de características relacionadas, heredogramas relacionados a características dos cromossomos sexuais, eu trouxe um outro de características de cromossomos autossômicos. Né? Mas aí eu acho que agora vocês têm condições de pelo menos analisar. E se ficar alguma dúvida, vocês me procuram. Então, só para finalizar essa discussão dos heredogramas, aqui vocês observam outras representações. Né? E aí eu vou deixar claro para vocês o seguinte, o que é mais frequente nessas questões? São esses heredogramas simples. Então, se vocês conseguem, se vocês aprendem, né, a diferenciar quais são os símbolos principais, né, com relação ao sexo, então aqui, ó, homem e mulher, a mulher, o círculo, o homem é o quadrado. Né?
Quando o símbolo está preenchido, quer dizer que é afetado, ou seja, tem a doença. Certo? O outro, esse símbolo aqui, né, que eu chamei de reprodução, né, porque aí aqui fala de casamento, mas a gente sabe que na espécie humana não é assim que funciona, né? Necessariamente não é um casamento. Oi. O senhor não está projetando, não. Estou não? Desculpa. Vamos lá. Pronto, agora tá, né? Então vejam aqui os outros símbolos, né? Com relação ao sexo, que é o principal. Diferencial que é homem, que é mulher, se é afetado ou não pela condição. E os eventos de reprodução. Certo? Essa aqui eu vou pular. E aí vamos logo para os grupos sanguíneos, que a gente acaba abordando um outro aspecto. Né? Então, um casal tem 2 filhos. É a questão lá da Federal do Rio Grande do Sul. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro é receptor universal. Então, considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Lembrando que é fenótipo, é a característica. A questão está falando de que característica? Tipo sanguíneo para o sistema ABO. Ok? Então, o que é que a primeira sentença fala? Um dos pais pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Segunda, um deles pode ser do grupo AB e o outro do grupo O. E a terceira, os 2 podem ser do grupo AB. Então, a questão quer saber quais são as corretas. Então, para isso, a gente vai precisar voltar aqui para o enunciado e identificar o tipo sanguíneo do filho. Né? Então, ele fala aqui o seguinte, ó, um dos filhos é doador universal e o outro é receptor universal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a revisão para vocês entenderem melhor. Certo? Então, com relação aos grupos sanguíneos do sistema ABO, a gente tem 4 fenótipos, ou seja, eu tenho 4 tipos sanguíneos. O tipo A, o tipo AB, o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Nessa figurinha aqui da esquerda, a gente pode entender o que é que diferencia esses fenótipos. Então, aqui vocês observam a representação das hemácias. O que é uma hemácia? Uma célula sanguínea. Né? São os glóbulos vermelhos encontrados no nosso sangue. Então, o que define o tipo sanguíneo é a presença de uma substância na superfície de nossas hemácias. Essas substâncias eu vou chamar de antígenos. Esses antígenos são de 2 tipos, o antígeno A e o antígeno B. Quando a hemácia só tem um antígeno A, o indivíduo é do tipo A. Quando a hemácia só tem antígeno do tipo B, o indivíduo é do tipo sanguíneo B. Já os indivíduos que têm hemácias que expressam tanto o antígeno A quanto o antígeno B, ele é do tipo sanguíneo AB. E a gente tem um indivíduo que não produz, que suas hemácias não produzem um antígeno do tipo A ou do antígeno B. Então, ele é chamado de antígeno 0, e aí a gente chama de O. Né? Então, se vocês compararem aqui, ó, essa partezinha da figura, ó, vejam que é diferente. Ó. Né? Então, está faltando aqui um pedacinho. Significa dizer que essa hemácia do tipo O não produz nenhum antígeno A, nenhum antígeno B. Ok? Então, a produção dos antígenos do tipo A e do tipo B é uma característica geneticamente determinada. Se ela é se ela é geneticamente determinada, aí a gente vai precisar conhecer quais são os seus alelos. Né? São 3 alelos que participam dessa determinação. Né? Que eu vou chamar de alelo
e A, alelo IB, e um terceiro que eu chamo de Izinho. Né? Então, como é que funciona? Ó? A presença do alelo IA determina a produção do antígeno, que eu chamo A. A presença do alelo IB determina a produção do antígeno, que eu chamo de B. Já o alelo Izinho não produz nada. Ok? Como nós somos diploides, nós sempre teremos duas cópias desses alelos. E aí aqui, ó, nesse quadro do lado direito, a gente vai poder observar essas combinações. Então, vejam, partindo dessas combinações aqui, ó, lembrando, o indivíduo do tipo A, ele obrigatoriamente, quem é do tipo sanguíneo A, tem que ter um alelo IA. Então, esse alelo IA, ele pode se combinar com outro IA, e ele pode se combinar também com o Izinho, já que o Izinho não produz nenhum tipo de antígeno. Então, eu tenho um indivíduo homozigoto ou um indivíduo heterozigoto. O mesmo raciocínio a gente aplica para o fenótipo do tipo B. Para ser do tipo sanguíneo B, o indivíduo tem que produzir o antígeno B, e, portanto, ele tem que ter geneticamente o alelo IB. Ele pode ter duas cópias, ele pode ser homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto, tem um alelo IB e um alelo Izinho. Já os indivíduos que são do tipo AB, ele vai produzir os dois tipos de antígenos, e para isso ele vai ter que ter tanto o alelo IA quanto o alelo IB. Já o O, que é aquele que não produz nenhum tipo de antígeno, ele é Izinho-Izinho, uma vez que o Izinho-Izinho não produz antígeno. Certo? Então, é isso que explica a determinação genética dos tipos sanguíneos para o sistema ABO. E aqui, uma observação. É muito comum as pessoas confundirem ABO com RH. Por quê? O sistema de determinação dos tipos sanguíneos da espécie humana, ele é constituído por vários antígenos determinados por vários alelos. Certo? Quando eu falo do ABO, eu estou falando de apenas um tipo. O ABO diz se o indivíduo é do tipo A, B, AB ou O. Mas todos vocês, a maioria sabe o tipo sanguíneo. Quando alguém pergunta o tipo sanguíneo para vocês, vocês dizem o quê? Eu sou O positivo. Eu sou AB positivo. Esse positivo é um outro antígeno, que a gente não está abordando aqui, que não faz parte do sistema ABO. Então, é importante que isso fique claro. Uma coisa é ABO, o outro é o sistema RH, que é o que determina se é positivo ou negativo. Então, a gente não está considerando essa situação na questão. Ok? Mas aí a gente ainda não consegue responder a questão. Aí a gente vai precisar aprender o seguinte: quem é doador universal, quem é receptor universal, que é isso que a questão fala. Né? Um dos filhos é doador universal. O outro é receptor universal. Quem é o doador universal? É o O. Quem é o receptor universal? É o AB. Certo? Por que que isso acontece? Qual é a explicação para isso? Né? Então, essa explicação ela tem relação com os tipos de anticorpos que nossas células produzem. Né? Aí, aqui eu já estou introduzindo um outro conceito, certo? Eu falei de antígeno e agora estou falando de anticorpos. Né? Anticorpos que todos vocês estão familiarizados nesse contexto de pandemia. Né? Afinal, nosso sonho é que a gente tenha anticorpos contra esse bendito coronavírus, porque ele protege o nosso organismo da infecção. Portanto, esses anticorpos são proteínas com função de defesa. E esses anticorpos são produzidos em resposta à presença de um antígeno. No caso do coronavírus, o próprio vírus. No caso do sistema ABO, como é que isso funciona? Funciona assim, ó.
O indivíduo que é do tipo A, eu vou fazer aqui do lado para ficar mais claro. Naturalmente, ele produz anticorpos anti-B. Isso aqui é um processo natural, certo? O indivíduo do tipo B, ele produz anticorpos anti-A. Anti-A. Né? O AB, ele não produz nenhum tipo de antígeno, de anticorpo, porque se ele produzisse anti-A ou anti-B, lembre-se que o anticorpo, ele atua sobre o antígeno e destrói essas células. Então, se o AB produzisse anticorpo, esse anticorpo provocaria a destruição da própria célula. Ok? Já o O, ele produz naturalmente um anticorpo anti-A e anti-B. Ok? Então, a combinação do antígeno que cada grupo sanguíneo tem com o tipo de anticorpo que ele produz é exatamente o que determina se ele é doador universal ou se ele é receptor universal. Ok? Então, por que o O ele é o doador universal? Porque ele não tem nenhum antígeno A, nenhum antígeno B. Então, quando esse sangue é transfundido para um indivíduo de qualquer outro tipo sanguíneo, aqueles anticorpos que ele já tem não reagem contra esse sangue. E aí, portanto, isso não leva à destruição, isso não traz nenhum malefício para o indivíduo. Né? Por que o AB ele é o receptor universal? Porque ele, vejam, ele pode receber qualquer sangue, por quê? Porque ele não produz nenhum tipo de anticorpo. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. A questão fala, se um filho é doador universal, ele é O, certo? E o outro é receptor universal, ele é AB. E aí nós vimos lá na tabelinha, o indivíduo que é do tipo O, ele é Izinho, Izinho. O indivíduo que é do tipo AB, ele é IA e B. Né? Aí agora a gente vai precisar pensar o seguinte, quais são as combinações de genótipos que os pais precisam ter para originar filhos Izinho, Izinho, IA e B. Aí a gente vai aqui para as alternativas. Então, um pai do tipo A com a mãe do tipo B pode originar essas duas combinações? Pode. Se o indivíduo for heterozigoto. Então, vamos supor, o pai é do tipo A, heterozigoto, e Azinho, e a mãe é do tipo B, heterozigoto, e B, Izinho. Vamos ver aqui essas combinações, se gera O e gera B. IA com IB gera exatamente IA e B. IA e B, né? Então, já gerou um AB. E esse Izinho com esse Izinho também. Já gerou um O. Então, a resposta correta é a letra A. Certo? Bom, pessoal, desculpa porque eu me excedi um pouquinho no tempo, mas é porque genética é um dos conteúdos mais complexos da biologia, né? E aí a gente precisa fazer uma revisão, uma retomada de muitos conceitos para que fique minimamente acessível para vocês, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Sintam-se à vontade também para mandar e-mail, para me procurar, certo? É isso, então. Se alguém tiver alguma questão, é só falar, senão, depois a gente conversa um pouquinho. Então, obrigado pela atenção de vocês, né? E até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima. Boa noite. Nada. Boa noite, Edson.
Bem, a aula seria até mais ou menos 6h50, mas quem quiser ficar na sala aí para tirar dúvidas, pode ficar. E obrigado, professor Jefferson, por mais uma aula aí. E Nada, estou aqui à disposição. aproveitem bem o final de semana, descansem. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira é aula de física, se não me engano, com o professor Marcelo Mesquita, tá? Se alguém quiser tiver alguma dúvida, pode aproveitar que o professor está disponível aí. Rodrigo está perguntando aqui, tipo AB recebe doação do tipo O? Sim, Rodrigo, porque o O é o doador universal, né? E o AB é o receptor universal, né? Então é a combinação perfeita. Jefferson, tem outra dúvida aqui. Do Rodrigo, que ele fala o seguinte, o tipo O só recebe de O, né? Isso. Eu coloquei até, tem uma figurinha aqui que fica bem fácil de entender. Ó, eu vou projetar aqui para vocês. Pronto, estão vendo aí, né? Tá aparecendo. Pronto. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, o O é o doador universal, certo? E o AB é o receptor universal. Então, como é que funciona? Ó, o O, ele doa para todos, certo? Mas ele só recebe dele. Por que que isso acontece? Lembrem que eu falei para vocês que o indivíduo que é do tipo O, naturalmente, ele produz anticorpos anti-A e anti-B. Portanto, ele é reativo, né? No sangue dos indivíduos do tipo sanguíneo O, nós vamos encontrar anticorpos que reagem contra o antígeno A e contra o antígeno B. Portanto, se ele entrar em contato com sangue do tipo A, do tipo B ou do tipo AB, vai ocorrer uma reação de destruição de suas células, né? Já o AB, ele é receptor universal, por quê? Porque ele não produz nenhum anticorpo, né? E também ele recebe do O, porque o O é doador universal exatamente por isso, porque ele não tem um antígeno. Então, nenhum anticorpo reage contra o tipo sanguíneo O. Certo? Ficou claro? Isso, o O só recebe do O.